Pessoal, nós vamos resolver a questão número 137 da prova azul do Enem 2017. É uma questão que fala de prestações e não é uma questão conceitualmente muito difícil. Porém, é uma questão de cálculos. Requer uma certa paciência, uma certa manha e o conhecimento prévio de algumas propriedades de logaritmos. Antes de ler a questão, as duas propriedades que você vai precisar usar de logaritmos, vamos colocá-las aqui para você se lembrar. A primeira delas é essa aqui, ó. Se você tiver o logaritmo de uma potência, de um a elevado a n, isso vai dar n vezes o logaritmo de a. Eu estou recordando apenas as propriedades que nós usaremos nos cálculos. Olha, esta é uma delas. É uma propriedade simples, que você precisa treinar, obviamente com exercícios um pouco mecânicos, para que ela se torne uma ferramenta na sua mão, que você use de uma maneira hábil, tá ok? Uma segunda propriedade que você vai usar nesse exercício é o logaritmo de uma fração, tá vendo? De a sobre b. Na verdade, não é muito difícil, novamente, uma propriedade simples. Ela garante que a gente faz a diferença entre os logs dos termos. O log de a sobre b é o log de a menos o log de b. Ok? Usaremos essas duas propriedades tão somente. O resto é paciência, calma. Obviamente que uma certa manha também é legal. Se a gente desvia demais do que a questão propõe, a gente acaba muitas vezes escalando a montanha pelo lado mais difícil. Vamos ler a questão, como sempre, primeiro ler com muito carinho, com muita atenção. Vamos lá então. Questão 137. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Para pagar as prestações, ela dispõe de, no máximo, R$400. Para esse valor de empréstimo, o valor P da prestação é calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. O Enem deu a fórmula lá, 5.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013 embaixo. 1,013 elevado a N menos 1. Nossa! Deixa a explicação da fórmula para depois. O Enem foi bonzinho, deu a fórmula para a gente. Nós vamos usar a fórmula. Vamos lá. Se necessário, utilize 0,05 como aproximação para o log de 1,013. Então o cara está dando aqui uma informação para você. Ó. Também ele diz para nós que podemos usar como 2,602 como aproximação para o log de 400. E finalmente como 2,525, uma aproximação para o log de 335. Nessa altura do campeonato, a gente nem imagina de onde vem esse 2,525, aproximação para o log de 335. Meu Deus do céu, eu nem imagino. Mas vamos começar devagarinho. Então, o que a gente precisa ter de bom senso para começar a questão? Se você vai fazer uma compra-prestação, quanto mais prestações você fizer, obviamente você paga mais de juros, mas o valor da prestação é cada vez menor. Então, se você não pode pagar uma prestação muito alta, você compensa fazendo mais prestações do que seria desejável. 10 vezes não dá para fazer em 15, todo mundo chora quando a prestação precisa ser diminuída. A gente aumenta o número de prestações. Para facilitar nossa vida, a gente lendo o problema, concluímos o seguinte: a prestação que o cara pode pagar é no máximo 400. Então vamos imaginar que fosse exatamente 400. Depois a gente sabe que se ele não pode pagar mais de 400 e a prestação, para manter esse valor, precisa diminuir a prestação, a gente aumenta o número de prestações, ok? Vamos calcular então do jeito que o Enem falou ali, mas igual, tá vendo? Ele quer financiar 5.000, já aparece aqui na fórmula, e o valor da prestação, tá vendo? Ele está me dizendo que é no máximo 400, mas não põe maior, menor, isso só complica o problema. Deixa igual. Uma equação normalmente é mais fácil da gente resolver do que uma inequação maior ou menor aqui para complicar. Ó. É só seguir a fórmula. Observe que a fórmula, apesar de agressiva, ela, olhando com olhos bons, olhos legais, você percebe algumas coisas curiosas aqui. Por exemplo, a nossa encrenca é calcular o valor do N, mas o N só aparece em duas partes da fórmula. Não tem N para todo lado.
Se você observar com calma, aparece aqui o N e aparece aqui também o N. Só nesses dois lugares aparece o N. Então, um dos truques que existe na matemática, e isso só o treinamento vai deixar você hábil o suficiente para perceber, que se uma expressão se repete mais de uma vez no mesmo problema, a gente pode simplesmente botar uma letrinha simples, uma letrinha única, no lugar da expressão. Puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um X no lugar desta expressão que tem N e também no lugar da expressão que tem N embaixo, é a mesma expressão. Esse é um truque muito legal, muito bacana de você usar, ok? Segundo truque, ninguém gosta de fazer contas com decimais. Poxa vida, além de encher o saco, faz a gente errar. Então existem truques para a gente eliminar essas decimais. Um dos truques a gente vai usar aqui agora. Olha que legal, ó. Eu tenho aqui 5.000, confere, ó. 5.000. E tenho aqui 0,013. 3 casas decimais. Eu vou fazer aqui uma tremenda de uma, digamos assim, malandragem. Mas é no bom sentido. Veja como vai ficar bacana. Quer ver, ó? Isso fica assim, ó. 400 igual... Olha que bonitinho. Em vez de 5.000, eu vou deixar só 5. Por enquanto, eu vou deixar o 1.000 aqui reservado. X, conforme eu combinei antes, tá vendo? Muito complicado, 1,013 elevado a n. Vou pôr um xzinho ali. E esse 0,013, eu vou aproveitar o 1.000 daqui e vou multiplicar aquele número por 1.000. A vírgula vai andar 3 casinhas. E o resultado vai ficar 13, muito mais fácil de fazer. Não é um truque do outro mundo, uma mágica de Mr. M, nada disso, é uma pequena habilidade numérica que a gente vai desenvolvendo na medida em que a gente vai repetindo os exercícios e as dificuldades, ok? Observe, é uma equação muito fácil de ser resolvida. Esse x não pode ser 1, obviamente, então a gente vai até escrever aqui que x não pode ser 1 em nenhuma hipótese, porque daria 0 aqui embaixo. Mas eu então vou fazer uso de uma regrinha bem à moda brasileira. Estava dividindo aqui, vou passar para lá multiplicando. Quase todo mundo usa essa regrinha. 5 vezes 13 dá 65 e o x está ali, veja. Poxa vida, uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é muito fácil de você resolver. Vai ficar assim, ó, 400x menos 400, usei a propriedade distributiva, do outro lado ficou 65x, olha que lindo. Vou isolar o x, fica 400x menos 65x desse lado, e esses 400 vai para o outro, a regrinha é moda brasileira, né? Termo que muda de membro, muda de sinal. Meio mágica isso. Fazendo essa subtração, vira 300. Ah, eu acabei de descobrir a sacanagem do dado da questão. Olha onde apareceu o 335 aqui. Quando isso acontece na prova, você tem que ficar feliz. Uau, devo estar no caminho bom. Se bem que precisamos tomar um certo cuidado, que eles são meio maldosos. Às vezes fazem a gente se sentir bem e a gente está tomando uma invertida. Observe então que o x dá 400 sobre 335. Não simplifique essa fração, não é bom. Por um motivo muito simples. Nós temos 435 e 335 nos dados do problema. Portanto, não vamos simplificar isso. Vamos substituir esse valor no nosso x que aparece aqui. E aí a gente vai resolver a questão legal. Observe, vai ficar assim, ó, 1,013 elevado a n, que é o meu x. Ali eu calculei o x, 400 sobre 335. E a nossa encrenca agora, para encerrar, é calcular esse n. Aí é que entram os logaritmos. O logaritmo é um operador matemático. A gente pode colocar um log de cada lado dessa igualdade. Vai ficar muito bacana, vai ficar assim, log desse lado, tá vendo? 1,013 elevado a n igual... Vou pôr um log do outro lado também. Estou usando uma propriedade bem básica dos logaritmos. Se os números são iguais, os logaritmos também são iguais. Vai ficar 400 sobre 335. Aquela primeira propriedade que eu recordei com vocês, usaremos aqui agora. Veja que é bastante simples. Fica assim, n vezes o logaritmo de 1,013. Nessa altura você tem que estar vibrando, feliz da vida. Quer dizer, mais ou menos, ele deu lá o 0,05, que é o valor daquele número. Igual aquela segunda propriedade que eu recordei com vocês. É uma fração, 400 sobre 335 vai dar log de um menos o log do outro. Observe que é um cálculo relativamente simples.
Vamos substituir os valores. Esse valor do n, voltando aqui para trás, vai ficar assim, n vezes 0,005. Não fique nervoso com esses cálculos, são muito mais fáceis do que podem parecer. 2,602 menos 2,525. A gente fica meio nervoso às vezes com essas continhas, mas na hora da prova tem que tentar controlar esse nervosismo. N vezes 0,05 igual. Essa continha a gente faz com calma, eu fiz com calculadora, brincadeira. 0,077. Se você quiser eliminar a vírgula, pode usar a mesma maracutaia que eu ensinei antes, multiplique tudo por 1000, vai ficar muito chique. Vai ficar assim, ó, 5n, ó. O 0,005 vira 5. E o 0,0077 do outro lado fica simplesmente 77. A vírgula foi para o espaço. E que legal! N vai dar 77 sobre 5. Agora que vem a sacanagem. Aquele valor não está na resposta. Mas caramba, o que a gente havia comentado antes? Se você aumentar o valor de N, o valor da prestação diminui. E ele não quer que a prestação passe do valor. Portanto, eu quero um valor maior do que isso, porque se eu pegar um valor menor do que esse, o valor da prestação ficará maior do que 400. Menos prestações mais salgadas. Portanto, eu quero o primeiro número acima desse, número inteiro de prestações, e isso é muito fácil. É só você deixar aproximadamente, ó, arredonda aqui para 80 sobre 5, ó, 77 sobre 5, vai dar 16 prestações. Com 16 prestações, o valor não chega a 400, um pouquinho menos do que R$400, e o cara fica feliz, dá para pagar, vai fazer uma bela viagem de férias. E você faz matrícula na universidade. A alternativa é letra D. Ok, pessoal? A gente se vê em outra oportunidade. Abraço.